A pancreatite é a inflamação do pâncreas que faz com que as enzimas digestivas produzidas por esse órgão fiquem mais ativas, promovendo destruição progressiva do tecido do órgão. Entre os sintomas estão dores abdominais, enjoos, vômitos, febre e hipotensão. Existem 2 tipos de pancreatite, a aguda e a crônica. Você sabe quais são as diferenças entre elas? Além do consumo excessivo de álcool, quais outros fatores podem influenciar essa infecção? Quais os tratamentos mais assertivos? Venha saber essas e outras respostas sobre o assunto agora, no Bendita Hora. O melhor programa que não tem pra ninguém nesse horário aqui, disparado, tá? Bendita Hora, é isso mesmo, tá ok? E sabe por quê? Porque nós trazemos pessoas como o doutor Marcos Belotto, que é um baita de um profissional, jovem médico, que ele é me ajuda aí, doutor. Gastroenterologista. Sabe o que é isso? Bom, é algo sério. O homem manja muito. Doutor Marcos Belotto, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo ao nosso obrigado. programa Bendita Hora. Para nós é uma honra, né, termos aqui um profissional para falar de um assunto, doutor, que muitas pessoas nem sabem, alguns sabem, mas algumas pessoas não sabem o que é essa doença, né, a pancreatite, né, como que ela começa, em quem. Na verdade, acho que a primeira coisa, né, doutor, acho que para a gente entender, ela está, claro, correlacionada à parte digestiva nossa, não é? Sim. A parte digestiva do ser humano. A gente viu pelo vídeo, mas quais são, assim, os sinais bem visíveis que a gente fala, poxa, quando a pessoa começa a sentir isso aqui, basicamente é um problema de pancreatite e muitas vezes a gente nem sabia. Assim, boa tarde a todos. Para dividir entre aguda e crônica, a pancreatite é a inflamação do pâncreas. Quem tem pancreatite aguda, sempre vai lembrar, porque é uma das piores dores que a gente tem na barriga. Então, faz que o paciente vá ao pronto-socorro precoce. E algo interessante, geralmente, quando a gente tem dor, principalmente dor na barriga, a gente fica quietinho. Sim. Quem tem dor na região do pâncreas, uma dor pancreática que a gente fala, fica em posição que a gente fala de prece momentânea, porque fica encurvado. Não consegue nem levantar. Não consegue levantar. Bem grosseiramente, o pâncreas, ele repousa em cima da nossa coluna e acima dele, na frente, está o estômago. Então, por isso que a gente tem dor nas costas e vem geralmente associado com náuseas e vômitos. Porque aqui está o pâncreas e aqui está o estômago. Se eu inflamo o meu pâncreas, eu vou, por contiguidade, inflamar o estômago. Então, os sintomas geralmente são náusea, vômitos e uma dor que a gente fala dor em faixa, porque ela começa na região epigástrica do estômago e irradia para as costas. Puxa vida. Então, quando quem estiver assistindo tiver esse tipo de dor e essa dor só vai aumentando, geralmente vai até o pronto-socorro. Muitas pessoas não podem, porque não conhecem, associar essa dor, porque é uma dor forte, aguda, com pedra nos rins ou na vesícula. Tem aquelas dores que são muito doídas, pessoas que às vezes falam, não aguento. Muita gente pode confundir isso? Pode, e a coisa boa é, eles acabam indo para o pronto-socorro, porque lá a gente acaba fazendo um diagnóstico diferencial. A dor cólica renal, eu já tive, de fato, é uma dor muito forte e que leva, geralmente, dor nas costas, enquanto que a pedra na vesícula, a dor é mais na região anterior aqui do abdômen. Entendi. Então, é um dos diagnósticos diferenciais que a gente fala. Poxa, que interessante. Doutor Marcos, é um tratamento, isso é tratável, né? Uma pessoa que ela foi diagnosticada com esses sintomas, vai no médico, sabendo que é a pancreatite, existe um tratamento. Não pode deixar por muito tempo isso, eu acho assim, primeiro, a pessoa sentiu isso, tem que imediatamente já levar para o médico. Né? Mas é tratável, algo que a pessoa pode fazer, precisa passar por uma cirurgia ou não?
na imensa maioria das vezes, você não precisa, felizmente, passar por uma cirurgia do pâncreas. O que acontece é, você sempre tem que ver o que ocasionou, qual é a causa. Essa inflamação. A causa, em mais de 80% das vezes, é por cálculos na vesícula. Pedra na vesícula, que sai uma pedra, passa pelo pâncreas e inflama. Estes casos, sim, você espera passar o período de inflamação do pâncreas e daí você tem que remover a causa, que é a pedra na vesícula. A segunda causa principal é o álcool. Então, qual que é o tratamento? Remover o álcool. E depois medicamentos. Então, é mais raro, mordida de escorpião. Lembra que um tempo atrás, nas enchentes, estava tendo muito escorpião. Então, mordida de escorpião também pode levar a pancreatite. Então, o mais importante é você saber a causa que levou. Porque se você não sabe a causa, o paciente vai continuar tendo surtos. Perfeito. 2 a 3% dos casos você acaba não descobrindo. Então, a imensa maioria você acaba descobrindo a causa. Puxa, que interessante. Olha só, gente, vocês estão entendendo aí como que funciona, o que é essa pancreatite. Ela é tratável, mas é uma infecção que tem ali no pâncreas que precisa verificar, como o doutor Marcos explicou muito bem, a causa. Alguma coisa está ocasionando, né? Talvez essa vesícula, como ele falou, que já vem tendo um processo aí. Doutor, a pancreatite, qualquer pessoa de qualquer faixa etária é comum ter, é mais dentro de alguma faixa etária, homens e mulheres no mesmo nível, acontece mais com as mulheres, mais com os homens, em que faixa etária? A gente vai dividir em 2 cenários. Quando a gente fala da pancreatite tipo biliar, por pedras na vesícula, ela acaba sendo um pouco mais comum nas mulheres. Quando a gente fala de etiologia alcoólica, ela acaba sendo mais comum em homens. E geralmente em ambos são o que a gente fala em adultos jovens que ocorrem mais. Então é muito importante quando a gente pensa na pancreatite no adulto jovem, a gente faz um tipo de investigação. Quando um paciente que nunca teve e ele já é um idoso, a gente acaba fazendo um outro tipo de rastreamento também para descartar que seja um dos primeiros sintomas de um processo oncológico, de algo mais grave. Muito bom. Doutor, olha, tá super legal, tô amando essa conversa aqui, hein? A pessoa, para fazer uma investigação, se ela tem algum problema no pâncreas dela, são os exames parecidos para quem vai fazer, por exemplo, a parte da endoscopia para ver a parte estomacal, ou é algum outro tipo de exame de imagem específico para... Essa segunda parte, a gente está falando daí já de uma pancreatite crônica. O que acontece? Um dos sinais que muitas vezes o paciente tem um problema do pâncreas, uma inflamação crônica do pâncreas, o pâncreas vai diminuindo a sua função. E para que serve o pâncreas? E para te responder essa pergunta, o pâncreas a gente vai dividir em 2 órgãos, sim, endócrino e exócrino. O endócrino é aquele que cuida do açúcar do sangue. Certo. Então, todo mundo relaciona diabetes com pâncreas. Mas o que a gente não relaciona geralmente é que o pâncreas tem uma finalidade também exócrina. Qual é a tradução disso? Da digestão. Então, todo paciente que começa a ter má digestão, dificuldade de digerir determinados alimentos, é obrigatório fazer a investigação de como anda o funcionamento do pâncreas. E entre eles pode fazer por sangue e os exames de imagem, geralmente a tomografia e ou ressonância. Por quê? Como a gente falou, o pâncreas ele fica escondido, ele fica atrás do estômago, então o ultrassom geralmente vê muito mal. Como deve ser a alimentação após uma crise de pancreatite? Ô, doutor, essa é uma pergunta muito legal, após uma crise. Mas eu acho que a alimentação, acho que é legal até saber que antes vale a pena a gente prevenir também, né? E que tipo de alimentação é bacana para a gente prevenir e para quem teve uma crise, o que fazer, como se alimentar? Lembrando um pouquinho do que a gente falou agora há pouco, quando você tem a inflamação do pâncreas, o pâncreas ele vai sofrer. Então, se ele vai sofrer as 2 partes, a endócrina e a exócrina. Lembrar, a endócrina é que cuida do açúcar. A exócrina cuida da digestão, principalmente de gorduras. Então, basicamente evitar tudo que eleve muito o açúcar no sangue. Então,
ingesta de açúcar e de carboidratos brancos, arroz, batata, pão, pizza, tudo de bom. E... Olha, você viu que o doutor falou que é tudo de bom. Mas... Para quebrar essa coisa que é ruim, é gostoso mesmo. Mas ele falou que tem que comer pouco. É que não necessariamente faz bem. É que nem eu falo isso. Alguém vai falar que droga é ruim? Não, senão não tinha um monte de gente usando. Mas não é por isso que eu vou usar coisa... Não, claro. São coisas... Perfeito, doutor. É bom, mas não necessariamente vai ser boa para a nossa saúde. Agora, e é da parte de gordura, que é evitar para a parte exócrina, então evitar carne gorda, evitar feijoada, fritura. Isso é óbvio para a vida, mas no período pós-pancreatite, principal. A parte de hereditariedade, isso pode ter algum tipo de hereditariedade? Uma pessoa pode ter problemas de pâncreas, o filho, as pessoas próximas, pode herdar isso ou isso não é hereditário, doutor? Felizmente, são casos bem específicos que eles são hereditários. Existe, daí a gente faz testes mais específicos que você tem uma pancreatite autoimune. Isso é, o seu organismo destrói o seu pâncreas. E isso sim, esse pode ser hereditário, esse precisa ser investigado e o tratamento disso é um pouco mais complexo, que é a base de dar remédios que diminuam a imunidade do nosso corpo. Pessoas que precisam consumir muitas medicações. Por exemplo, minha mãe, ela faz uso, ela tem que ingerir vários remédios todos os dias. A parte digestiva, estômago, ela até sei que ela toma, para proteger, ela usa lá o omeprazol, porque senão ela não aguenta. Quem faz muito uso de medicações prescritas pelos médicos, também tem que cuidar dessa, pode agravar, pode trazer alguma sequela para a questão do pâncreas, doutor? Sim, pode. Entre eles, o que a gente sempre conversa é o uso de anti-inflamatórios, né? E tem outros remédios cardiológicos também que podem afetar o pâncreas. Então, nos exames, nos check-ups gerais, quando você faz os exames do paciente, amilase e lepase, que vê o pâncreas, sim, se eles estão elevados, uma das coisas que a gente vê é quais são os medicamentos que você toma e ver quais destes pode afetar o pâncreas. Entendi. O senhor falou muito do exame. O exame de sangue é possível verificar também como que está meio que atuando, funcionando o pâncreas, né? Não dá para ver, mas dá para você fazer um diagnóstico pelo sangue, né, doutor? Sim. Os senhores que estudam muito isso, já dá para ver. Eu quero fazer um hemograma completo. Dentro desses exames de sangue, vê exames que você vê a reserva funcional do pâncreas, como que o pâncreas está trabalhando, sim, se ele está inflamado, e existe alguns marcadores que também a gente usa da parte tumoral, para ver problemas que podem estar relacionados ao pâncreas e vias biliares, que são marcadores tumorais. Então, felizmente, hoje, a gente consegue fazer esses exames pelo sangue. Ah, que legal. Tá vendo, gente? É muito importante, viu? Fazer sempre, periodicamente, seus exames, né, doutor? Principalmente nós, homens, porque eu confesso, semana passada, tínhamos aqui um outro médico também, que falou que realmente a tendência é o ser humano ele viver um pouco mais, por causa do alto avanço da medicina, etc. e tal, se alimentando bem, fazendo exercício físico, bebendo bastante água. Mas um deles falou assim, que no caso nós homens temos uma tendência de viver um pouco menos até do que as mulheres, porque a gente recua muito ao pensar que vou procurar um médico para fazer exame. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente realmente, a maioria de nós homens temos um pouco de medo, não sei o que é isso aí. A mulherada já é mais, né? Sim, atirada nisso, né, doutor? É que, assim, tanto falando um pouco mais de oncologia, vários tumores têm um prognóstico pior no homem porque é pego em mais avançado. Então, se a gente for lembrar, a mulher vai todo ano na ginecologista. Certo. A gente não tem isso de todo ano fazer um check-up. Verdade. Então, a gente, entre aspas, eu sempre brinco, quem é a parte forte da relação é a mulher. Nós, homens, temos muito mais medo de hospital, de médico, de dor, de tudo isso. Tem tudo mesmo.
Dr. Marcos Belotto, ótimo médico, gastroenterologista. Tô aprendendo a falar, doutor. Foi muito bom ter o senhor aqui. Olha aqui, ele é do Hospital 9 de Julho, que pertence à DASA. Isso. Que beleza, hein, doutor? A gente precisando, a gente tá lá à disposição. Gostaria muito que o senhor voltasse aqui no meu programa, a gente estender outros assuntos dentro da medicina. Muito obrigado, fico no aguardo. Foi um prazer falar com o doutor Marcos Belotto aqui, xará do padre Marcos aqui. Jovem médico, hein? Procurei ele lá.